Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul e você. Use o app Banrisul Digital e acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. Muito boa noite, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 ou 524 na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul. E também para o estado do Rio Grande do Sul, mas para o mundo todo, você podendo acompanhar a programação da RDC TV através das nossas plataformas digitais. É sempre bom a gente repetir aí para que vocês tenham isso já decorado, né? Vocês podem nos acompanhar tanto aqui no Rio Grande do Sul, se preferirem, né? Ou fora daqui do estado, fora do país também, aí sim pelas plataformas digitais. rdctv.com.br é o nosso endereço do site, rdctv.com.br. Você coloca /ao vivo e tem acesso direto no player do site com a programação real-time da RDC TV. Se você preferir as lives dos programas, como está acontecendo agora do Virando o Jogo, então você acessa as nossas redes sociais. Para todas elas, o Twitter, YouTube e o Facebook, você digita RDC TV Digital. RDC TV Digital, para todas as nossas redes sociais, você vai estar conectado conosco. Lembrando sempre que pelo Facebook, você manda os seus recados. Ontem eu tive amigos que participaram, que estavam assistindo pelo site, pelo nosso site, mas aí os recados eu atendo aqui normalmente pelo Facebook. Então pediria que quem mandasse o recado, mandasse pelo nosso Facebook. Tá certo? Bom, estamos hoje, com o Diogo Rossi, com o Otávio Hoffmann e recebendo também o nosso colega da Rádio Guaíba, o Carlos Guimarães. Grande Guima, seja bem-vindo aí ao Virando o Jogo mais uma vez, Guimarães. Forte abraço. Um abraço, Rogério. Prazer participar com vocês. Um abraço para o Diogo, um abraço para o Otávio. Grandes amigos que a gente, nessa caminhada aí do jornalismo esportivo, a gente faz. Trabalhei junto com o Diogo em outro prefixo há algum tempo já. Com o Otávio não, mas converso bastante com o Otávio, um cara que eu gosto bastante, contigo também. Então é um prazer estar participando com vocês aí, viu? A satisfação, sem dúvida alguma, é nossa. Ô, Diogo, o Otávio, vamos lá, Otávio. Tudo bem? Tá com saudades da sede lá, Otávio? Olha, sabe que o movimento, os nossos trabalhos estão seguindo em home office e o movimento, o fluxo de mensagens que a gente vinha recebendo estava muito alto, com o Grêmio e Inter envolvidos na Libertadores, com o Grenal por Libertadores e Gauchão, e tudo parou, né? Parece que no eletrocardiograma do futebol gaúcho tá numa linha reta agora. E eu sei que o Michel, que trabalha comigo lá, teve ontem lá, tá tudo em ordem, então a gente vai dando sequência de casa. Tá certo. Diogo Rossi, e aí, como é que foi o dia de hoje? Hoje foi mais tranquilo, né, Rogério? Em relação aos últimos dias aí. Teu áudio tá ruim, Diogo. Tá me ouvindo melhor agora aí? Não tá legal ainda o áudio, não. Tá bom, vou tentar arrumar aqui então o meu áudio para participar. Mas foi melhor, viu? Foi melhor meu dia hoje do que nos outros dias. Agora tá melhor o teu áudio, agora melhorou. Tá. Bom, eu queria começar o programa, falando com o Carlos Guimarães, uma situação que é mais particular nossa, mas eu entendo que interessa também para os nossos telespectadores, internautas, especialmente aqueles que são também ouvintes da Rádio Guaíba, né? Nós temos ótima notícia no dia de hoje, que é a questão da recuperação do teu colega e meu primo José Aldo Pinheiro. Não é isso, Guimarães? Pois é, Rogério, a notícia é boa. O Zé Aldo, ele positivou para o Covid-19, ele pegou o coronavírus, ele foi muito bem tratado no Hospital Moinhos de Vento. Aliás, em todas as mensagens que a gente troca, ele faz questão de frisar como o tratamento foi bom no Moinhos de Vento, que é um excelente hospital de fato. E ele, se tudo der certo, isso foi o último recado que eu recebi aqui no meu celular, até do Nando Gross, eu vou reproduzir, porque eu disparei no grupo da SEG também, que a gente faz parte. Se hoje, se amanhã ele acordar legal, se amanhã ele acordar bem, ele vai para casa. E aí ele fica mais um curado do Covid-19, já há um bom número de curados. Houve, sim, na Rádio Guaíba, além do Zé Aldo, outros 2 colegas que tiveram problema, né?
Davis Rodrigues, da técnica, mas ele não precisou ser hospitalizado, ele ficou em casa. E o Guilherme Baumhard, que é o apresentador do Bom Dia, se incorporou há pouco à equipe da Band. Ele era da Band, da Guaíba, ele era da Band. E o Guilherme também foi para o hospital. E também está melhorando, já se transferindo da CTI para o quarto. Então, a notícia positiva, a gente conhece há muito tempo o Zé Aldo, né, Rogério? Sei lá, muito tempo mesmo. Tu mais tempo que eu, com certeza. Mas o Zé Aldo, que é um cara super conhecido, é um grande coração, é um amigo que eu tenho, é meu amigo Zé Aldo. Então, estou muito feliz com essa notícia, acho que todos nós estamos, né? Eu hoje, quando consegui falar com ele, era por volta de 1h da tarde, não, um pouco antes, meio-dia e pouco, consegui falar com ele, não é? E eu confesso que eu me emocionei bastante, porque a gente fica com essa carga toda, recebendo diariamente essas informações, e normalmente as informações são negativas a respeito dessa pandemia, né? E nós entendemos isso, não tem como não se noticiar, né, os fatos negativos, mas o fato positivo também tem que ganhar relevância, não é? E esse é um fato positivo, e particularmente para mim, realmente eu conheço o Zé Aldo, eu acho que o Zé Aldo eu devo conhecer há uns 50 anos, mais ou menos. O Zé, o Zé eu acho que está com 50 e poucos, não é isso? O Zé está por aí, 55, 56, eu acho que é essa a idade do Zé. O Zé Aldo era pequeno, criança. O Zé Aldo foi criado pelos avós dele em São Luís Gonzaga, né? O avô dele, o Abrilino, era meu tio, já é falecido, né? Meu tio, e o pai do Zé Aldo, que também é falecido, Jesus, era meu primo irmão, né? E o Zé Aldo, então, eu conheço realmente desde de pichotinho, desde de pequeno. E depois, sim, a gente perdeu o contato, eu morando em Porto Alegre, ele morando em São Luís Gonzaga, e ele fez uma brilhante carreira. Começou lá na Rádio São Luís, né? Como a gente informalmente chama lá, a Cachaça, né? A nossa rádio lá. E depois o Zé Aldo veio para cá, para perto, veio para Novo Hamburgo e depois para Porto Alegre com essa brilhante carreira. Formou-se também em Direito e é um dos grandes advogados que nós temos aqui na nossa praça. Então, um grande beijo para o Zé Aldo e para todos os familiares. A gente realmente está muito feliz com isso e contando que se confirme essa tua informação de que ele realmente amanheça bem e que amanhã já possa ter alta lá do hospital, né? E agradecer, sem dúvida alguma, o Moinhos de Vento e o Mãe de Deus são os dois hospitais referenciados, hospitais particulares referenciados aqui em Porto Alegre. E os hospitais públicos referenciados são o Clínicas e o Conceição, o Grupo Hospitalar Conceição. Então, a gente tem uma boa cobertura aqui, né, nesses 4 hospitais, os outros também, evidentemente, fazem parte, mas esses 4, 2 particulares e 2 públicos, são os referenciados pelo Ministério da Saúde. Gente, vamos passar para o futebol aí, porque eu tenho certeza que o Otávio deve estar louco de vontade para já estar naquela confusão de estádio, distribuindo credencial e tudo mais lá, mas não temos perspectiva ainda. Temos alguma novidade a respeito de Campeonato Gaúcho, por exemplo? Novidade não. Não temos nada, né, Diogo? Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção. Hoje eu tive a oportunidade de entrevistar o Marcelo Lomba e eu perguntei para ele o que ele pensava sobre voltar aos campeonatos. Ele disse que tem opinião muito particular e preferia não dar, mas que ele acha que os campeonatos vão voltar sem torcida. Eles têm o sentimento que em maio volta ao futebol sem torcida. Eles treinam na reta final de abril e aí no início de maio eles voltam a jogar sem torcida até um tempo indeterminado e aí o futebol termina em 2020 do jeito que tiver que terminar. É um sentimento de atleta, né? O que às vezes, né, nós temos as informações, mas eles às vezes sabem bem o que os clubes passam, né? Os clubes daqui a pouco têm algumas informações que nós não temos. Eu estou achando sinceramente que o futebol vai voltar sem torcida em maio. E aí nós vamos terminar todos os campeonatos. Todos. Do jeito que tiver que ser, mas eles serão terminados aqui no futebol sul-americano. Eu lembro que semana passada, quando o presidente Luciano
da Federação Gaúcha participou conosco, ele comentou da possibilidade, né, de ter esse campeonato com portões fechados, o retorno. E agora, um pouco antes de começar o programa, eu estava lendo que teve uma reunião dos times da Série A do Rio de Janeiro com a Federação Carioca de Futebol, e a Federação Carioca alega já ter um acordo com a Globo para terminar o Campeonato Carioca. Então, acredito que se o Campeonato Carioca vai ter essa finalização ainda agora, o Campeonato Gaúcho provavelmente também. Eu acho o seguinte, viu, Rogério? A perspectiva repassada aí pelo Diogo, que vem do Marcelo Lomba, é uma perspectiva otimista sob o ponto de vista de volta de treinamento em abril ainda. Eu acho que demora um pouquinho mais. Mas a sensação que ele tem de que os campeonatos vão voltar sem torcida é uma sensação que eu compartilho também. Eu acho que a partir do momento em que se autorizar a prática natural das coisas e o mundo tentar retomar assim, né, algum tipo de vida que se tinha antes, e acho que é capaz de fazer isso, sem problema, a primeira medida vai ser, com certeza, evitar aglomeração. Vai ter a prática do esporte, mas o processo de juntar a gente em lugar público, isso aí eles vão controlar. Eu não sei se é abril, se é maio, mas quando voltar, Rogério, vai voltar sem gente para ver jogo. Viu? Os clubes deram férias até que data? 20 de abril. 20 de abril. Pois é, e por que o teu sentimento, Guimarães, de que não voltem a treinar nesse período, já nesses últimos dias de abril? É muito mais um sentimento por conta das autoridades e das medidas de isolamento que estão sendo adotadas em todo o mundo, que estão sendo adotadas no Brasil e que estão sendo recomendadas, muito mais por isso do que por uma própria logística dos clubes. Nesse sentido, Rogério, acho que os clubes eles ficam meio que dependendo do que os outros vão fazer. Eles não têm essa autonomia de decidir, nós vamos voltar e vai porque eles dependem de liberações, eles dependem de determinadas regulamentações que não são da federação, não são da CBF, não são de ninguém, né? São das autoridades que tomam conta, enfim, das coisas e das leis. Né? Claro, a gente tem aí um decreto em vigência aqui em Porto Alegre, não é, que mantém tudo fechado até o dia 30 de abril, não é? Mas também tem um decreto estadual que já concede alguma flexibilização para alguns negócios. Hoje eu fui informado que, por exemplo, se não me falha a memória, lojas de material de construção já teriam possibilidade de voltar a operar. Não sei se... A gente tem um decreto novo de ontem. A gente tem um decreto novo de ontem do governador, né, que proíbe todo e qualquer serviço que não é essencial até o dia 15. Pois é, mas aí tem que ver se isso, por exemplo, a construção civil vai ficar toda parada, se alguém quiser aproveitar esse período que vai estar em casa, né, nesse isolamento para fazer alguma obra particular, é possível ou isso ia estar proibido? E se é possível, precisaria ter onde adquirir esse material. E aí poderia se considerar loja de material de construção como uma atividade essencial. Então, isso fica, como disse o Guimarães, as autoridades estão aí legislando, mas, ao mesmo tempo, estão fazendo a avaliação a respeito disso. Talvez por isso que existe essa possibilidade de flexibilizar um pouco e esses decretos até deixem margem para isso, não é? Para essa flexibilidade. Me parece que é isso. Mas, de qualquer forma, né, Rogério, o que o Marcelo Lomba falou, também vou de novo concordar, a questão de aglomerar pessoas, de juntar pessoas, é algo que não dá margem para flexibilizar. Primeiro porque ver jogo de futebol não pode se considerar uma atividade essencial. E segundo, porque mesmo que as coisas comecem a ser liberadas, e eu acho que é interessante as coisas gradativamente serem liberadas, a última coisa que vai ser liberada, com certeza, a gente sabe disso, a última coisa que vai ser liberada vai ser um evento onde muitas pessoas se juntam para assistir. Isso vai ser o último. Vai ser o caso do futebol, cinema, teatro, não é? E alguns setores, alguns segmentos, sem dúvida alguma, vão
sofrer mais do que os outros. Por exemplo, um segmento que também traz, vamos dizer, reunião, acúmulo de pessoas, é o segmento turístico, não é? Porque tem os deslocamentos, sejam os deslocamentos terrestres, aéreos, ou a questão dos cruzeiros, né? Que nós tivemos aí em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Cruzeiros que foram colocados também em isolamento. Não, né? O cruzeiro todo, o navio foi isolado. Então, isso realmente, essa roda da economia, ela vai ter um retorno para girar bastante lento. Alguns setores mais rapidamente, alguns, inclusive, que não pararam. O setor de alimentação, por exemplo, é um setor que não pode parar. Não verdade. Tem como. Né? Senão, aí... Não sei se... Eu tenho uma ideia sobre o futebol, né, desse 2020, que quem me baliza são os ingleses, e especialmente a Premier League. Não sei se vocês chegaram a ler uma notícia que repercutiu desde ontem, que a Premier League tem uma ideia de completar a competição. Como? Ela vai pegar os 20 times da elite e levar para duas cidades onde não há Covid e vai isolar os atletas em hotéis. Só teremos 2 estádios. E nesses 2 estádios vão jogar as últimas rodadas. É a ideia deles. Eles têm dinheiro para isso e é a ideia deles. O grande problema é que os 2 disputantes do título, se é que há disputa de título ainda entre Liverpool e Manchester City, eles não querem. Nem o Klopp e nem o Guardiola querem terminar a competição desse jeito. Mas a Premier League quer acabar com essa competição de qualquer jeito. Então, assim, se alguém quer terminar com o futebol de qualquer jeito, independente do problema, eu acho quase que improvável que competições menores não sejam jogadas de qualquer maneira também. Gauchão, carioca, seja lá o que for. Se eu sou o Klopp, eu também não quero. Eu coloco em risco a minha saúde mais do que meu título. Deixa assim. O título inglês não está em jogo, já acabou. Mas eu acho que tem um negócio... Quantos pontos está a diferença? 20. Mais, 20, né? 20. Quantas rodadas nós temos ainda? Base, Aldo, não lembro. Mas, Rogério, tem uma coisa interessante na Inglaterra, que daí nada a ver com o Liverpool. Tem um monte de gente embolada na briga para não cair. Isso. Super embolado, isso aí E é uma coisa também que vem para a gente, até trazendo aqui para o futebol gaúcho, a gente tem um pequeno impasse, né? O título do primeiro turno é do Caxias, mas quem tem mais pontos é o Internacional. É um pequeno impasse também. Mas eu até acho, Guimarães, que o impasse maior vai estar justamente na ponta de baixo, nos clubes para serem rebaixados, né? Porque, de repente, a questão do título, pode-se discutir o Caxias ser campeão, o Juventude não ia gostar, ou o Internacional... Não, o Juventude quer. O Juventude quer o Caxias campeão. Aceita? Claro, porque se acabar o campeonato, o Juventude não corre mais risco de cair, o Juventude corre risco. Olha aí, é o reflexo da ponta de baixo, entendeu? Eu acho que isso aí é o que termina pegando mais ainda, né? Não vamos esquecer que o presidente Luciano Oxman, a primeira ligação que ele recebeu quando do problema foi do presidente do São Luís. Por quê? Porque o São Luís é o lanterna. O presidente do São Luís ligou dizendo, olha, eu não tenho como ir na reunião, mas a minha opinião pode acabar o campeonato. Para mim tá ótimo, assim, acabou, tá maravilhoso. Acaba e ninguém cai. Exato, então... Bom, mas de qualquer maneira, se tivermos aí ainda a finalização do Campeonato Gaúcho, né, que é o que está se falando, a sinalização é essa, até porque tem os contratos com a televisão, e a gente sabe que, nesse caso, a televisão é que é o regente disso, né? Então, não tem como a gente fugir disso. Aí, como é que ficaria para o Campeonato Brasileiro? Porque empurrar o Campeonato Brasileiro, e os atletas já se manifestaram que não querem um formulismo. Tem 3 opções, na verdade. A primeira é o formulismo, que é espremer o campeonato no segundo semestre e não tem como adotar uma tabela de pontos corridos e faz um mata-mata, um play-off, como a gente via antigamente. Essa é a primeira.
e tem a opção, né, de acabar o regional e abrir o campeonato o mais próximo da data original, que seria início de maio. É uma segunda opção, aí adapta uma que outra data lá no meio, né? Daqui a pouco até a Copa do Brasil fica comprometida, embora na Copa do Brasil, né, pessoal, a gente saiba que é uma boa grana envolvida. E um terceiro ponto, que também eu acho que merece ser discutido, é o calendário brasileiro se adaptar e fazer uma temporada 2020-2021, tendo mais ou menos como base, ou de forma excepcional, ou, sei lá, se der certo de forma permanente, tendo como base o calendário europeu. Aí é possível. O modelo de pontos corridos ele só é possível do jeito que a gente está imaginando, terminando os campeonatos estaduais, se houver 2020 e 2021. Se não, só o formulismo salva. Eu vou te dar uma quarta opção. E aí eu passo para o Otávio. A quarta opção foi o Marcelo Lomba que me disse, sem perguntar. O Campeonato Brasileiro acabaria em janeiro. E aí ele começaria em junho. Como ele começa em maio atualmente, ele passaria a começar em junho e jogaria um mês para frente. Então nós jogaríamos todo dezembro e terminaríamos ele em janeiro. Eu acho um absurdo, mas teríamos o Campeonato Brasileiro assim como 88, 89, né? Que 2000, 2001, Copa João Avelange também com o Vasco. Isso. Agora, depois teria que ver como ficaria a temporada de 2021, né? Porque esse período de agora contaria como férias. Férias? Ok. Conta como férias. Não, tudo bem, mas aí então não parariam as atividades nos clubes, né, no fim do Campeonato Brasileiro, por exemplo, e para o início do Campeonato Gaúcho. Mas aí tem outro problema. Porque são 10 dias. Viu, Otávio? Porque teria que repetir daí férias no ano que vem, mais ou menos nesse período. Porque é um ano, um ano, né? Aí já faz o encaixe do calendário. Teria que emendar um no outro, ou adapta ao calendário europeu e assim vai tocando. Porque aí não tem. Ou em algum momento teria que mudar a fórmula para conseguir terminar e, enfim, não sei, fazer alguma pausa muito grande ou uma pausa muito curta. Não tem muita... Se adapta ao campeonato europeu, né? A fórmula do campeonato europeu. É que, na verdade, vai ser óbvio, né? Me parece, assim, que vão fazer uma... Assim, vão pegar os dois campeonatos, né? O 2021 e 2020, e vão fazer assim, porque eles vão dar 10 dias em dezembro. Isso aí é fato. Natal e Ano Novo não vai ter futebol. Jogador brasileiro não vai jogar. Isso é certo, até porque a Europa também dá essa folga aí de alguns dias, uma semana, né? Natal e Ano Novo. Às vezes não. Às vezes tem campeonatos que são 3 dias. Mas os campeonatos maiores, eles paralisam nesse período lá, não paralisam? Exceto o inglês. O inglês não para, que é o maior de todos. O resto para. A Alemanha, inclusive, tem a parte do inverno, né? Porque neva e não tem como seguir a Bundesliga. A Inglaterra, e tem muita crítica, viu? Porque parece que calendário ruim é só no Brasil, não é verdade. Tem muita crítica à Premier League por conta de... E eles fazem meio a toque de caixa, porque tem um jogo do dia 23, depois tem um jogo do dia 26, que é o Boxing Day, aí tem um jogo antes do Ano Novo, e tem um jogo... São 4 jogos num período de 13 dias, às vezes. O Boxing Day, qual é o dia mesmo? Lembra? 26 de dezembro. 26 de dezembro. Né? A rodada cheia. Logo depois do Natal, que é aquela tradição, né, que remonta a épocas passadas, onde os grandes senhores, né, levavam o box à caixa, né, para os empregados lá, então por isso que é o Boxing Day. Bom, quero lembrar aqui para todos que estão nos acompanhando que a FEComércio Rio Grande do Sul está disponibilizando um portal com conteúdo muito bacana e gratuito para relaxar, ampliar seus conhecimentos e também se exercitar em casa. O sistema FEComércio RS Sesc Senac agora tem um portal com diversos serviços exclusivos para você. São diversos cursos com certificado digital, dicas de atividades físicas e muito mais para que você possa ficar perto também da FEComércio, do Sesc e do Senac. Né? Entre no portal,
né? E você vai aproveitar esse momento para se qualificar, né, corpo e mente. Então, compartilhe com seus amigos, né, ou entre no portal e deixe também um comentário. Vamos às mensagens da PW Service e do Banrisul e voltamos em seguida para falar, porque me parece que uma coisa que está definida, vindo da Conmebol e da própria UEFA, é quando que vai se recomeçar o futebol. Se não os campeonatos, mas o futebol. Já voltamos. Deixe a PW Service cuidar da sua empresa ou condomínio para você. Profissionais qualificados e especializados na manutenção de jardins. Recepção e portaria com equipe capacitada para causar uma excelente primeira impressão a seus visitantes. Ampla experiência na limpeza e lavagem de fachadas. Limpeza e conservação qualificada e eficiente para sua empresa. PW Service, uma empresa com excelência em prestação de serviços. Fone 30 31 48 19 e 981 8687 83. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Estamos de volta com o Virando o Jogo, ao vivo pela RDC TV. Aqui no Rio Grande do Sul, pela Claro Net TV, canais 24 e 524, em Full HD, para todas as operações da Claro Net aqui no estado do Rio Grande do Sul. E pelas nossas plataformas digitais, você podendo nos acompanhar no mundo todo. Eu só quero, né, tecnicamente fazer um comando, porque eu estou sem a imagem da nossa central, tá? Então, eu não tenho nenhuma imagem da nossa central. E a gente está trabalhando através dessa plataforma, né, que é uma plataforma para home service, para home office. Agora sim, voltou a imagem da central, tudo ok, muito bem. Ô Guima, deixa eu mandar um abraço aqui antes para o nosso colega César Fabres, que está nos acompanhando. O César Fabres deve estar lá na rádio, não está, ô Diogo? Se ele está nos acompanhando, é sinal que ele não está trabalhando, né? O que me preocupa um pouco. Tudo bem. Não, deve estar. Eles devem estar no debate lá, ele... O Lacerda já está recuperado, hein? O Lacerda está em casa hoje de repouso, né? Mas o Lacerda... foi um problema a pressão subiu um pouco, né? A pressão alta, não teve nada demais. Foi Sabe atendido. Qual foi a brincadeira? A brincadeira que a gente fez é que passaram ontem o Grenal do 5-0, daí ele estava um pouco nervoso. Pode ter sido. Lembraram uma derrota do Inter, ele ficou nervoso. Pode ter sido isso. Então, mas quem está lá é o Pedro Espinosa, né? Pedro Espinosa está lá também na Rádio Grenal. Por falar em rádio, já que a gente está falando de nós outros aí, o Guimarães, o teu começo foi na Band, não? Não, foi na Gaúcha. Teu começo foi na Rádio Gaúcha. E depois é que tu foste para Bandeirantes. Exato. Eu comecei na Gaúcha como produtor, né? Fiquei muito tempo como produtor e depois como plantão. Assumi o plantão depois que o Flávio Fiorin saiu. E aí eu fiquei na reserva do Kleber Grabowska por uns 5, 6 anos. Depois fui para a Band. Aí eu tive uma segunda passagem pela Gaúcha, que durou bem pouquinho, 11 meses. Passagem há pouco tempo, 2013, 14. Eu estou na Guaíba desde 2014, desde agosto de 2014. Mas tu começaste nos comentários, foi na Bandeirantes, não foi? Foi na Band. Foi na Bandeirantes. Isso foi o quê? Que ano foi isso? 2009 para 2010. 2010, Eu me lembro bem porque eu acompanhei o teu início nos comentários. E naquela oportunidade eu me lembro que eu falei com o Leonardo Meneghetti. Tá? Foi com o Meneghetti ou foi com o Ribeiro? Te confesso que eu não me lembro. Não, acho que foi com o Meneghetti que eu falei. Tá? E tu estava começando nos comentários. E aí eu fiz um elogio, né, para ti, né, fiz para o Leonardo Meneghetti.
Não sei se em algum momento ele te passou esse elogio, acredito que não. Eu acho que passou, Rogério. Mas de Eu qualquer acho que maneira. passou. Mas eu me lembro bem. Aí depois tu voltaste para a Gaúcha, ficaste um breve tempo e aí foste para Guaíba, onde estás até hoje. Onde estou até hoje, foi o convite do Nando, né, em 2014. E aquela época na Band foi uma época muito difícil, porque no momento em que eu começo a comentar, eu tinha uma referência muito forte, e muitos ouvintes dizem, eu não acho, tá? Mas muitos ouvintes até hoje que eu tenho uma influência muito forte do Cláudio Cabral. Exatamente. Eu concordo É plenamente. mesmo. Pô, legal. Plenamente. Porque o Cabral foi um dos caras mais importantes de toda a minha carreira. Ele foi fundamental para que eu tivesse confiança e com todas as dicas, além de ser uma figura que eu tinha uma paixão pelo Cláudio Quintana Cabral. É um dos caras que eu mais gostei de todos. E o mestre nos deixou em 2012, e aí foi um período muito difícil. É um período em que tinha que remodelar muita coisa. A Band passou por um período de muito desafio naquela época, né? Sabe, já tem lá, né, Rogério, como é que funciona a Band tem a sua vida própria, assim. E eu agradeço muito a Bandeirantes, agradeço muito ao Guedes, ao Ribeiro, a todo aquele pessoal, porque foi uma época difícil, mas uma época boa mesmo. O Diogo estava lá também, não estava, Diogo? É que, sim, o Guimarães é que é o culpado, né? Porque eu não trabalhava com futebol quando eu fui para a Band, né? Sim. Eu trabalhava no jornalismo geral, e aí, quando eu saí da Gaúcha, meu estágio acabou, tinha uma vaga na Band e o colega, o Simon Bianchini, me indicou para o Guimarães e ele me contratou na época, né? Só que ele foi embora, né? Ele me contratou e um tempo depois ele foi embora, mas ele que é o culpado, eu sempre digo para ele que ele que é o culpado. Eu quero também em rádio agora ter um culpado para o Otávio, viu? Eu queria te dizer que eu já convidei o Otávio para vários debates lá na Rádio Guaíba. Debate que eu apresento, o Otávio já teve lá. Pois já estive lá. Sempre um prazer. Tem que ser. Ele só tem que se soltar mais um pouco. Ele está muito tímido agora nesse home office aqui. Eu tô... As histórias que vocês estão contando, né? O tempo que vocês estão na imprensa, eu às vezes acabo aprendendo muito mais, é por isso. Tá bom. Gente, o que eu queria colocar para vocês antes que eu falei, a questão me parece que as únicas datas que estão definidas aí são da Conmebol e da UEFA, ou estou enganado? Definida, não dá para dizer, né? A Conmebol acha que o campeonato volta dia 5 de maio. E a UEFA chegou a dizer já que quer terminar a Champions em agosto. Como é que o Napoli, por exemplo, vai jogar o jogo de volta contra o Barcelona? E como que a Atalanta vai jogar, né, a próxima fase da Liga dos Campeões? A Atalanta não tem como jogar. A cidade dela, né, a cidade da Atalanta, Bérgamo, foi a mais atingida de todas pelo coronavírus. E até eu me espanto que nenhum jogador da Atalanta tenha sido oficializado com Covid, que é mais impressionante. E tem caso de jogador contaminado na Itália quase toda semana. Exato. Se tu pegar a Juventus tem muitos jogadores, alguns já se curaram até, Dybala, Matuidi, Rugani, a Fiorentina tem jogador, a Sampdoria tem 5 ou 6 jogadores que pegaram o coronavírus, Hellas Verona, Torino, muita gente, acho que o Milan tem jogador também. Os atletas, a gente também tem que entender o seguinte, né, pessoal? O atleta não chama o cara de volta, bota em campo no dia seguinte. A gente fala da pré-temporada e da importância da pré-temporada no início do ano, ou na metade do ano, lá para a Europa. É um período de pré-temporada mais forte, mais específico e mais decisivo até, porque é um período de pré-temporada que envolveu um confinamento do pessoal. O pessoal não se mexeu mesmo. É um período de pré-temporada que vai ter que ajustar muita coisa também antes dos campeonatos começarem. Entra nessa questão aquilo que tu falou, Guima, no início, sobre os treinamentos, né?
E o treinamento não deixa de ser uma aglomeração também. E o risco que você vai ter de contaminação entre jogadores e funcionários que vão ir para o treino, vão treinar e depois vão para suas casas, tem suas famílias, seus filhos, tem seus pais que são idosos, enfim, isso envolve tudo. E aí envolve aqui também. Quando a gente tem essa situação de que em abril vai ter um número de casos, a ideia, né, a expectativa é que se tenha um número de casos muito alto de coronavírus, em Porto Alegre, a gente pensar em jogadores de Grêmio e Inter, indo para treino, se envolvendo lá 30 jogadores, mais funcionários, no vestiário e na academia, na beira do campo, enfim, conversa, fala, há uma troca ali dos fluidos dos jogadores ali, que pode estar um passar o vírus para o outro. Em Grêmio e Inter a gente já teve casos de coronavírus entre os dirigentes. Então essa restrição teria que ser grande demais, e aí eu concordo que acho muito difícil que volte os treinamentos ainda nesse mês. E o Napoli, por exemplo, o Napoli anunciou que voltaria a treinar e foi extremamente, né, cobrado por isso, porque beirava o absurdo, um time, né, de uma cidade italiana que queria voltar a treinar futebol, né, no meio de uma crise. Então, assim, eu sou sincero, Rogério, eu acho até que pode ser um pouco antipático assim da minha parte, mas, né, e é o meu métier, é o meu trabalho, é com que eu vivo, mas eu não sei se daria para fazer futebol em 2020 ainda, né, porque se for fazer, vai ser feito futebol do jeito que não é futebol, né, sem torcida, com redução do número de membros da imprensa, com certeza, ou até sem imprensa, como foram os jogos da Liga dos Campeões, por exemplo, né, então, assim, desce para cancelar a temporada, não sei se não era uma boa até, né? Eu acredito que se nós tivermos efetivamente, conforme está se prevendo aí, a retomada das competições, dos treinamentos, né, final de abril ou início de maio, que nós vamos ter uma mudança significativa nesse tratamento aí, né? Hoje a gente já tem um certo distanciamento aí para entrevistar, né, jogadores e dirigentes. Acredito que isso seja acentuado, pelo menos nesse período. Não sei quanto tempo, até o final do ano ou até outubro, não sei. Mas acredito que, por exemplo, entrevista vai ser só coletiva, não tem mais conversa sobre isso. Não sei se a presença, por exemplo, de reportagem dentro do campo vai acontecer. Tá? Já não existe, né? Sim, algumas competições não, mas, por exemplo, o campeonato... tu diz a cobertura do dia a dia. Tá. Não tem as competições sul-americanas. Então, acredito que isso aí tenha, efetivamente, uma modificação nesse comportamento. Até... o problema é se eles gostarem, né? Mas é justamente isso. Como a gente está vendo... Porque o que acontece? A gente tem, mesmo nas autoridades, a gente tem uma atitude, vamos dizer, que é comandada tecnicamente, correto? Que são pelas autoridades de saúde, é um comando técnico para essas decisões que estão sendo tomadas. Mas a gente não pode também ignorar que existe um componente político daquele que é o gestor político. Ele também tem uma preservação quando fala do isolamento social, que baixa decretos e determinações. É também o lado do gestor. E a gente tem que entender isso. Agora, no futebol, isso acontecendo, se vai gerar um oportunismo para que isso depois seja permanente, é algo que nós vamos ter que entrar em campo muito para discutir, né? A gente já comprou uma briga muito grande aí e a nossa entidade aqui é pioneira, a Associação dos Cronistas Esportivos, nessa briga com a CBF, né? Porque senão nós estaríamos completamente alijados aí de trabalho em campo, né? Meu medo maior, Rogério, porque eu acho que causa repercussão em muitos setores da sociedade, muitos. É o fato de que talvez a comunicação e os meios de comunicação eles mudem alguns comportamentos, eles mudem algumas ideias de como se faz rádio, televisão. O jornal já mudou, já é possível hoje fazer um jornal, ainda que digital, 100%
de dentro de casa. É possível já, porque tu vai escrever e pode comprar foto de um banco de dados. O fotógrafo não é teu. Mas eu acho que o modo que a comunicação é feita, ele vai mudar também. E isso repercute no campo de jogo, sem dúvida alguma. Já há uma ideia de, no campo de jogo, limpar, entre aspas, um pouquinho, despoluir algumas zonas e algumas áreas. Já acontece isso em competição oficial. Hoje a Copa do Mundo ela é uma competição onde há uma fiscalização enorme. Eu fiz a Copa América agora, no passado, com credencial, Rogério, e é um absurdo o controle. É área específica para isso, tu não pode dizer oi que eles te caçam a credencial mesmo. Eu acho que a gente vai entrar numa era mais à distância em algumas coisas do que no presencial, viu? Eu acho que nos clubes esse é um processo que vem acontecendo e a Conmebol vem buscando, a gente percebe pelas ações, trazer essa realidade de Copa América para a Libertadores, por exemplo, e a gente percebe que a CBF vê isso com simpatia também. Com essa pandemia do coronavírus, acho que isso tudo vai ser apressado e vai começar de forma antecipada. Bom, essa pandemia do coronavírus está fazendo mudar muitos comportamentos. Nós falávamos agora há pouco a respeito de alguns segmentos que têm a flexibilização para voltar a funcionar, na área do comércio especificamente, mas tem outros segmentos que não podem parar, como o caso da alimentação. E é justamente isso que acontece no Zafari. Não é? O Zafari, o Grupo Zafari, atento a esse momento e em vista de garantir a saúde e a segurança de todos, as lojas Zafari e Bourbon estão atendendo em horários exclusivos para os clientes idosos com mais de 60 anos e aqueles que fazem parte do grupo de risco aí de contaminação do coronavírus, da Covid-19. Para que esses grupos de idosos e os de risco possam fazer as suas compras com absoluta tranquilidade. Então, no início da manhã, as lojas variam um pouco nos horários. Eu sugiro que você entre no site ou do Zafari ou do Bourbon, zafari.com.br ou bourbon.com.br, para saber exatamente quais os horários. Mas é sempre no início da manhã. E o Zafari também encurtou o horário de funcionamento, não é? Justamente por essa precaução. Todas as lojas Zafari e Bourbon fecham impreterivelmente às 8 horas da noite. Mas não podemos deixar sempre de lembrar que economizar é saborear bem, né? Isso você tem no Zafari. E com os ingredientes e temperos certos, você deixa os pratos, ainda mais agora, que dentro de casa, né? Eu também estou me aventurando nessa aí de fazer alguns pratos e, sem dúvida alguma, né, com os temperos certos, os pratos ficam mais saborosos. E economizar é comprar bem, e você sabe que é no Zafari e no Bourbon. Nós vamos às mensagens agora da PW Construtora e do Banrisul e a gente volta em seguida para o segmento final do Virando o Jogo de hoje. Um instante só. Há mais de 20 anos de mercado na construção civil, a construtora PW se destaca como especialista em execução no sistema de painéis monolíticos de EPS. Os painéis monolíticos em EPS são indicados para a construção de edifícios, residências, escritórios e indústrias. Construir com eficiência térmica e acústica faz da PW uma das pioneiras em construir com sustentabilidade. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. E é justamente essa parceria que faz a diferença, porque o Banrisul continua buscando as melhores soluções para que você possa enfrentar esse momento. E o Banrisul está aí disponibilizando no Banrisul Digital a prorrogação das 2 próximas parcelas de quem tem empréstimo pessoal ou empresarial. As 2 próximas parcelas a vencer, elas estão sendo prorrogadas e mais do que isso, com uma carência de 90 dias. Então, prorrogação das 2 próximas parcelas e com carência de 90 dias, você acessa o Banrisul Digital e tem essa possibilidade. E o atendimento presencial, agora, por toda essa cautela,
precisa ser agendado via telefone. Todas as informações você tem no site do Banrisul, banrisul.com.br e também nas redes sociais do Banrisul. Banrisul e você, a parceria que faz a diferença. Por falar em parceria, quero registrar aqui o Luiz Abrianos, que está nos assistindo lá em São José, Santa Catarina. Tá, também o nosso colega Vitor Bleide Moraes. Aliás, o Vitor me ligou hoje para saber notícia do Zé Aldo. E depois, quando eu fui retornar para o Vitor, que eu tinha as notícias, não consegui, o telefone estava fora de área. Eu acho que o Vitor estava em algum compromisso. Mas está aqui o Vitor Bleide Moraes. Já falamos no início do programa, o Zé Aldo está em franca recuperação. E como disse o Guimarães, se tudo correr, e a gente espera que sim, corra bem, amanhã ele já pode ter alta. O Pedro Melo também, o Antônio Mário Dias, Dete Rocha, a Eliette Macedo, o Francisco Paulo Bisonho também está nos acompanhando, a Alexandre Peixoto Padilha, Silvia Blanc, entre outros que estão aí nos acompanhando no Virando o Jogo desta terça-feira. Bom, Rogério, temos 5 minutos para o encerramento do programa. Diga aí, Diogo. Não, é só... A gente trouxe esse debate outro dia aqui, e é só para não deixar passar de novo, porque eu acho que é importante, que a gente falou muito sobre o calendário. O Andrés Vilas-Boas, técnico português, ele quer o inversamente proporcional de tudo aquilo que é a realidade. Ele quer calendário brasileiro na Europa, porque ele quer preparar os jogadores melhor para a Copa do Mundo do Catar de 2022. Então, ele quer em 2021 calendário brasileiro lá na Europa e em 2022 também. Aí, pós-Copa, dá-se férias para os jogadores de 2 meses, né? E aí, depois, se começa a temporada 2023-24. É a sugestão dele. Guimarães está com uma cara ali. Eu achei meio estranho, porque os caras vão chegar num bagaço na Copa de 22. Que vai ser uma Copa, embora os ambientes climatizados, uma Copa quente, uma Copa em dezembro. Se emendar ali, 21 com 22, calendário extenso, a gente vai ter muito caso. A Copa do Mundo é o show do jogador cortado, né? A gente faz uma lista sempre de jogadores que não disputaram a Copa. O Brasil teve na última Copa, o Daniel Alves ficou fora da Copa, inclusive. O calendário terminando em dezembro e emendando com Copa do Mundo vai matar o jogador. A gente vai ter uma Copa com nível técnico baixo. Eu não gostei dessa ideia. Eu acho que os calendários, assim, eu já fui mais crítico de calendário. Eu acho que tem muito jogo, tá? Isso sim. Mas eu acho que nesse momento a gente faz uma adaptação sem trocar as coisas, de verdade. Eu não tenho, assim, uma grande antipatia. Tem que ver melhor isso, também não assino embaixo. Mas eu não acho tão ruim assim a ideia de fazer assim, um formulismo emergencial para tocar o Campeonato Brasileiro do ano de 2020. Não acho ruim. Acho a ideia que temos para o momento, entendeu? A gente está diante de uma coisa diferente, sem dúvida. Agora, essa questão de fazer durante 2 temporadas o calendário com uma data e depois voltar a mudar o calendário, isso me parece muito complicado. E eu entendo que a gente deva ter um calendário único. E depois tem o seguinte, né? A gente discute muito aí essa Copa do Catar também. Teve muita discussão em torno dessa Copa. E, inclusive, a mudança, né, de período em que ela vai ser realizada justamente pelas condições climáticas. Então, isso aí foi muito discutido. Como a gente discute, por exemplo, jogo na altitude lá de La Paz, de Quito, onde você interfere sobremaneira, né, no desempenho físico-atlético de jogadores e de atletas de uma maneira em geral. Então, eu não sei se leva 2 temporadas o calendário, né, para um período, depois retorna, modifica, não sei se não é mexer demais nisso, Diogo. O Andrés Vilas-Boas, ele é voz solitária, por enquanto, nessa ideia, né? Mas ele está tentando, é um incentivo que ele faz. Eu, sinceramente, acho que ele tinha que incentivar ao contrário. Ele tinha que incentivar a dizer para os brasileiros, né, para dizer para o mercado sul-americano, tá na hora de vocês mudarem, só falta vocês aí, né? Porque o calendário europeu, o calendário europeu dá para a gente, para os brasileiros especialmente,
uma condição de melhorar tecnicamente o futebol de uma maneira que a gente não tem nem como mensurar agora. Porque hoje em dia o nosso calendário ele é assim, tu compra para pensar em perder. Isso não existe, tu não pode te reforçar pensando em perder alguém. Tem que perder e depois ir lá e te reforçar. Né? E hoje, além das datas FIFA, que é um absurdo... E o planejamento é inverso também, Diogo, dos clubes de lá também da Europa, né? Porque hoje eles se programam para gastar mais no meio do ano, teriam que se replanejar para gastar mais no fim e depois se replanejar para voltar a gastar como antigamente. Isso mexe com vários setores, não só com o calendário em si, com o futebol, com o jogo. Mas na América do Sul é só nós, né? Ou estou enganado? Na América do Sul aqui... Na Argentina tem outros países que têm um pouquinho de adaptações, não é bem um calendário europeu. Uns adotam mesmo, outros têm. A Bolívia, eu sei que é um país que não para em data FIFA, final de ano tem jogo também. É meio cada um por si aqui, né? Bom, temos que... compasso de espera, não adianta, né? Estamos para tudo aí em compasso de espera e no futebol também não é diferente. Quero agradecer mais uma vez aí e sempre o programa está aberto, Carlos Guimarães, tá? Leve um abraço aí nosso, meu particular e todos os integrantes do Virando o Jogo aqui para os nossos colegas lá da Rádio Guaíba, tá certo? Em especial para o meu amigo Nando Gross, com quem eu tive a grande satisfação de, em 95, fazer a cobertura da disputa do título mundial lá entre Grêmio e Ajax. Foi uma bela cobertura. Tem grandes histórias. Temos que trazer o Nando aí. Eu tenho que contar a história do Nando comprando violão lá em Tóquio. Isso. Tem algumas histórias do Nando que não dá para botar no ar. Rogério, obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Foi um prazer. Um abraço. Um grande abraço. Otávio, maravilha. Valeu. Firme o trabalho na nossa SEG lá, tá bom? Conte sempre. Valeu. Diogo, até amanhã naquela nossa resenha, sempre preliminar também. Estaremos aí. Bom, quero no final do programa aqui agradecer mais ao Diego Buraldi, o Leandro Bergman Scalco, o Fábio Irigoiti, o Fernando Ramos, Jairo Teixeira, os recados do Fernando Ramos dando um boa noite e abraço para todos, assim como o Luiz Abrianos lá de São José, em Santa Catarina, também um grande abraço para todos nós. Obrigado pelos participantes, obrigado para a nossa técnica, a nossa operação aí, que nos mantém no ar mesmo em home office, e para você, especialmente, que nos acompanha nesse momento em que a gente passa por uma transição aí dentro do futebol e que em breve estaremos voltando à normalidade, é isso que a gente espera. Fiquem agora na companhia do Cadu Oliveira e o Dois Toques. Nós voltamos amanhã, 8h15 da noite, aqui pela RDC TV. Muito obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul e você. Use o app Banrisul Digital e acesse os principais serviços para gerenciar sua conta.